Tem uma cena silenciosa que se repete quase todos os dias e ninguém fala sobre ela. Você acorda, o dia mal começou e já se sente com um peso estranho. Não é exatamente tristeza, não cansaço. É como se algo dentro de você estivesse atrasado. Você pega o celular só pra acordar ou dar uma olhada e quando percebe, o dia já começou sem você. E eu quero te fazer uma pergunta meio que inevitável. O que tem errado com você? Talvez você já tenha tentado responder isso. Talvez já tenha procurado vídeos, testes ou explicações. Em algum momento, você encontrou um rótulo. Pode ser burnout, depressão ou algum tipo de transtorno. E por um segundo, isso até aliviou. Porque se tem um nome, então não é culpa sua. Mas e se essa resposta estiver incompleta? Não errada, mas confortável demais, porque existe uma diferença muito grande entre estar quebrado e estar afastando a própria vida. E o problema é que, por fora, essas duas coisas parecem iguais. Você olha para alguém que não produz, não estuda, não reage e pensa, ele tá mal, mas às vezes ele só não aprendeu a fugir. Calma um pouco. Antes de você reagir mal a isso, deixa eu ser justo contigo aqui. Nem tudo é preguiça, escolha, nem tudo é simples, mas também nem tudo é doença. E é exatamente essa linha que a gente vai precisar entender. Pensa no Shinji Ikari. Ele provavelmente é um dos personagens mais difíceis de assistir, porque ele trava, evita, não reage como a gente espera de um protagonista. Mas quando você olha de perto, não tem orgulho ali, nem conforto, só existe dor. Em comparação com o Usopp, ele também foge, também inventa, e também evita o confronto, mas há uma diferença sutil aqui entre os dois. O Usopp sente vergonha, ele sabe que está fugindo, e mesmo assim continua. Essa diferença é quase invisível, mas muda tudo, porque Shinji não consegue agir, e o Usopp não quer pagar o preço de agir. Vou deixar a conversa aqui um pouco mais pessoal, porque você precisa se perguntar com sinceridade brutal, tá? Quando você evita, é porque não consegue? Ou é porque você não quer sentir o desconforto? Segura esse pensamento aí, porque antes de responder, a gente precisa entender algo mais profundo. Nós vivemos na primeira geração da história, onde fugir é mais fácil que existir. Você não precisa enfrentar o silêncio, não precisa lidar com o tédio, e muito menos precisa encarar seus próprios pensamentos, porque sempre existe algo puxando de volta. Um vídeo, outro e mais um. Isso não é um acidente. Isso é design. Plataformas como o TikTok são construídas para fazer coisas muito específicas e inclusive uma delas é não te deixar sair. Não é sobre tempo, é sobre estado mental. Cada vídeo curto que você consome treina o seu cérebro a evitar esforço, evitar profundidade ou evitar qualquer coisa que não consegue recompensa imediata. E é aí que acontece algo perigoso. Quando você precisa fazer algo difícil, estudar, treinar, criar ou até pensar, seu cérebro rejeita. Não porque você está doente, mas porque você foi condicionado. Agora pensa no impacto disso ao longo do tempo. Você começa a associar esforço com dor e distração com alívio. Então sempre que algo exige energia, você foge. E quanto mais você foge, mais fica difícil de voltar. Isso não parece depressão por fora? Parece, mas por dentro é outra coisa. Agora vamos falar da depressão de verdade. A depressão não é só não conseguir fazer nada, é não conseguir ter sentido em nada. É quando até aquilo que te distraía perde o efeito. O vídeo não prende mais, a música não ajuda, o descanso não recupera. Você não está fugindo, você está desconectado. E isso muda completamente a abordagem, porque quem está evitando precisa de decisão, mas para quem está deprimido, precisa de suporte. E misturar essas duas coisas é perigoso para os dois lados. Quem está evitando, se acomoda. E quem está doente se preocupa. E a internet muitas das vezes piora isso, porque transforma tudo em conteúdo rápido. Tudo em diagnóstico superficial, em frases que parecem profundas, mas não resolvem nada. Vou te mostrar outra perspectiva. Ele não é especial, não é disciplinado, não tem controle. Eren Yeager. Mas sabe o que ele tem, que quase ninguém valoriza hoje? A intolerância da própria inércia. Se você não entendeu, deixa eu te explicar aqui rapidinho. Ele odeia ficar parado, odeia não agir. Agora compara isso com a gente. A gente não odeia ficar parado, a gente se acostumou a ficar.
E isso é muito mais grave do que parece. Porque quando você se acostuma a não agir, você para de confiar em si mesmo. Você promete e não cumpre. Planeja e não executa. Pensa, mas não se move. E aos poucos você começa a acreditar que esse problema é você. Mas talvez não seja. Talvez você só tenha treinado o hábito errado por tempo demais. E isso é diferente de uma doença. Pode ser revertido, mas não com motivação, não com vídeo, muito menos com teoria. Mas ele pode ser resolvido com ação desconfortável. Pequena, feia e imperfeita, mas real. Porque no final, a diferença entre procrastinação e depressão não está no que você faz, está no que você ainda consegue fazer, mesmo sem vontade. E essa é a resposta que ninguém quer dar pra você. E antes de fechar esse vídeo, não pensa no mês, não pensa no ano, pensa só na próxima decisão. Você vai abrir outro vídeo ou vai fazer algo que você vem evitando? Porque é nessa escolha pequena que a sua vida de verdade começa a mudar. Esse vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, porque é um tema muito pessoal. Então eu quero que vocês reflitam sobre o que está acontecendo na vida de vocês, se vocês estão passando por isso. Se for uma possível depressão, procure um especialista. Não dependa de videozinho da internet para você saber se tem depressão ou não. E é isso. Falou. Tchau.